vamos lá. Hoje você vai ter que... Vamos lá, não tem problema não. obsessão aqui com a Ana Lúcia. Não, que isso, tranquilo. Vamos lá. Então do livro Segue-me, editora O Clarim. O título da página: No Júbilo de Servir. Deixa eu só diminuir aqui o ventilador, vai ficar muito barulho. No júbilo de servir. Sem cansaço, hein? No júbilo de servir. Vamos lá. O versículo: Depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10. Guarda tua alma no júbilo de servir. Não reclames honrarias, por mais alto te pareça o triunfo em tuas mãos. Se a terra se julgasse dona da árvore que frutifica na sua crosta, intentando negar-lhe arrimo, sustento, não faria mais que privar-se da proteção que o vegetal lhe dispensa. E se a árvore se presumisse proprietária da terra que a suporta, fugindo-lhe as bases, nada mais conseguiria que a eliminação de si mesma. Atentas, porém, à seiva e ao equilíbrio que a sabedoria divina lhes assegura, entram em abençoada cooperação e produzem a bênção da colheita. Todos os bens da vida fluem da bondade de nosso Pai. Nas tuas horas de êxito, medita nas forças conjugadas que te sustentam. Pensa nos que te beneficiam e te instruem, nos que te amparam e te garantem. Orgulhar-se das boas obras é ensombrar a própria visão, invocando homenagens indébitas que de direito pertencem a Deus. A maneira do instrumento leal e dócil deixa que o sumo bem te use a vida. O violino, ainda mesmo o de mais rara fabricação, não vale por si. Engrandece-se, porém, na fidelidade com que se rende às mãos do artista, que o integra na exaltação da harmonia eterna. Bem, o versículo em Lucas deixa claro, né, já é uma espécie de recado, né, para enfatizar, olha, a maioria das vezes que somos bons servos, que estamos realmente executando corretamente, nos foi assim porque houve um constrangimento ou uma ordenação, alguém organizou, alguém criou ali o processo. Então, se imaginarmos a conjectura espiritual que organiza, que coordena, que estrutura os destinos, essa ordenação foi ainda maior. Então, nós só fazemos o que devemos realmente fazer. Então, essa passagem em Lucas é muito bonita, é muito bela, porque é de uma profundidade muito grande. Na verdade, é maior a profundidade com que ele está comentando, que Emmanuel ainda dilata o pensamento para todos nós, é ainda maior, porque a gente não consegue compreender, então, qual é o nosso objetivo, se não somos nós que estamos fazendo, né? Uma vez uma pessoa ficou muito chateada comigo, né? Porque não sei porque eu tenho esse efeito com as pessoas, Ana, dá ruim às vezes. Uma pessoa chegou assim pra mim e aí
né? A gente estava numa situação de trabalho, uma situação constrangedora, nunca tinha acontecido isso com a gente. A gente estava executando uma tarefa onde foi a primeira vez que a gente tinha recebido um e-mail com uma bronca institucional que só faltava o presidente da República brigar no e-mail. Então veio a briga do ministro do Ministério de Ciência, o Ministério de Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio Exterior. Estava no e-mail, o cara escreveu dando bronca. Aí o e-mail veio dando bronca em todo mundo, presidente da instituição, depois veio todo mundo dando bronca e no final foi o nosso chefe dando bronca na gente. Então todo mundo ficou assim estarrecido, né? O cara imprimiu o e-mail, jogou na mesa, uma brigalhada danada e tínhamos que resolver um problema que só 3 lugares do planeta tinham resolvido. E é claro, né? Quando você cria a solução para um problema, todo mundo fica quieto, né? Ninguém conta como resolver o problema. Então, surgiu a seguinte situação. Veio uma ideia pronta na cabeça de como a gente tinha que fazer. E de uma noite para outra, executamos a ideia e deu certo. E eu cheguei para essa pessoa, né? Essa pessoa era uma pessoa, assim, não acredita em nada. Ele não acredita em nada. Eu falei assim, poxa, graças a Deus, alguém teve piedade da gente, veio inspiração, a ideia pronta de como fazer. E ele, ficou revoltado comigo, né? Como assim a ideia pronta? Como assim Deus? Quem resolveu fomos nós. Não tem nada a ver com Deus. Eu falei, cara, mas veio a ideia pronta, cara. Você nem pensou direito, nem eu. A gente foi conversando, de repente, deu tudo certo. Você acha que isso é uma coincidência natural? Que isso, cara? A gente nem... né, tal laboratório, tal outro lugar levou, sei lá, anos para achar uma solução. A gente resolveu a solução em algumas horas. Você está se achando que é um ser humano diferenciado em relação ao outro? Não é possível. Você não pode estar acreditando nisso. E é assim com relação a tudo na vida, né? Você vai observar, por exemplo, uma composição de uma música. Você vê John Williams. Quem gosta de John Williams sabe, né? Quem gosta de acompanhar soundtracks, né? Trilhas sonoras de filme. Você pode entrar no YouTube e botar lá trilha sonora de filme. Você vai achar várias trilhas. É John Williams sempre, né? São músicas lindíssimas. Você fica assim, como é que o cara compôs isso? Né? Você fica impressionado. Que inspiração, né? Mas é claro, se você fala pra alguém que é um pouco mais materialista, o cara fala assim, como assim? Inspiração? Como assim Deus? A pessoa quase briga com você. E essa pessoa ficou chateada comigo, né? Porque eu falei assim, que isso, cara? Você não pode imaginar que isso é nosso. A ideia veio 100% pronta, tirou a gente desse problema. E tem um pouco a ver com isso, né? Com relação a toda e qualquer atividade que estamos executando, não só na divulgação, né? Do Espiritismo, na divulgação do Cristo, na divulgação do Evangelho em si. Ele está deixando claro, a gente tem que ficar feliz na qualidade de servir. A alegria fundamental tem que ser, eu estou sendo útil. Não importa nem que deu certo ou que deu errado, mas que você está sendo útil. Então guarda a tua alma no júbilo de servir, né? E a gente não deve ficar reclamando honrarias, por mais alto que pareça o triunfo, né? É claro que depois se tornou essa situação que eu estou comentando, não vou relatar em detalhes porque vocês imaginam porque se tornou uma situação política e tal, virou guerra política e não sei o quê. E sempre que tem algum louro, né? Existe alguma vitória, alguém pega essa vitória e usa como poder político. Então, sem entrar em detalhes, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Todos os recursos da vida, que por vezes são coordenados para funcionar, e por vezes nós é que estamos de repente numa linha de frente, de batalha, seja no que for, por vezes está sendo tudo patrocinado para que ocorra daquele jeito, mas não tem a ver só conosco. Outras inspirações, outras formas de atitude estão surgindo para quê? Para que aquele triunfo ocorra. A gente não pode querer ganhar crédito por aquilo, né? É uma coisa muito estranha que acontece hoje na sociedade.
nós parece que perdemos o simbolismo da vida, né? Quando você vai reencarnar, primeira coisa quando você acaba de nascer, os primeiros segundos, você está devendo a vida a duas pessoas, ao seu pai e sua mãe. Não importa se te criou, se não criou, a vida biológica você deve a eles dois. De alguma forma você já chega devendo. Nesse processo de endividar, a dívida cresce. Assim que você nasce, você não é filhote de jacaré. Né? Filhote de jacaré sai do ovo sozinho e vai nadar. Você não é filhote de jacaré, você precisa de alguém cuidando de você durante muito tempo. Né? E você vê ali, parece até um processo divino, o projeto do lar, o lar ideal, né? Vamos falar o lar Cleibon, né? Margarina, Cleibon, o lar ideal. Ele foi projetado para os pais alavancarem os seus filhos, dilatarem as possibilidades em matérias de sabedoria e de amor para conduzir a vida segundo os critérios e as leis divinas. Então você vê que o lar é uma representação do amor divino a todos que estão reencarnando. Se será possível lograr, né, um lar ideal, tudo perfeito ou não, depende de uma manifestação de diversos outros fatores. Mas você vê ali uma manifestação da ideia da maternidade, do ideal de sentimento de querer manter um lar, do ideal de sentimento de querer manter crianças. Cuidar de crianças, estamos esposando sentimentos que por vezes não são nem nossos. Por vezes são sentimentos divinos que nos são ofertados por constrangimento. Olha, eu vou constranger vocês a preservar, cuidar e ter carinhos com a criação, né, desse novo ser que habita agora perto de vocês. Mas a gente acredita que o sentimento é nosso. Nós acreditamos que esse ideal é nosso. Mas esse ideal é divino. É de Deus. Deus aplica isso no regimento da convivência no lar para nos constranger. Temos o constrangimento de exercitarmos o amor. Então, ele dá um exemplo lindíssimo, né? Imagina se a Terra... Imagina se a Terra se julgasse dona da árvore. Né? Eu sou a Terra, a árvore se alimenta dos minerais que estão comigo. Eu que sou proprietário desses minerais. Imagina se a Terra falasse isso. Eu sou dono de você. Porque a árvore está frutificando aonde? Na crosta terrestre, ou seja, nessa casquinha aí da Terra. Você está usando essa parte superior da Terra, né? Está usando basicamente a melhor região, né? Chamada a terra mais fértil, que você está usando. E o que você está fazendo com isso? Pertence a mim. Imagina se a terra cobrasse da árvore, né? Intentando negar-lhe arrimo, o sustento. Tipo, olha, se você não aceitar, não se subjugar ao meu domínio, eu paro de fornecer o seu sustento, né? Nesse sentido, eu vou negar o sustento para você. Não faria mais do que privar-se da proteção que o vegetal lhe dispensa. O vegetal, ele fornece material orgânico para a superfície da crosta terrestre. Então, por exemplo, por que essa primeira camada da Terra ela é rica? Porque ela é rica em restos de vegetais, em restos de animais. Por isso ela é rica em micro-organismos, rica em nutrientes para nutrir uma outra árvore. Então, se você tira os vegetais, o que acontece é um processo de desertificação. Você vai matar, tecnicamente você vai retirar a riqueza da terra. E é isso que ele está dizendo, né? Você vai privar da proteção vegetal, tá bom? O vegetal não vai mais proteger a terra igualmente. Ou seja, é uma mútua ação que se compreende como colaboração. Um colabora com o outro. E se a árvore se presumisse proprietária da terra, que suporta, imagina agora que a árvore agora vai se dizer dona da terra, porque ela está na parte superior.
fugindo-lhe as bases. Mas se fugir essa base, né? Imagina se foge a base. Se você tira a terra da árvore, ela não está mais em contato com o solo. A terra fala assim, tá bom, então brigamos. Você sai daqui e não pode mais habitar na terra. Nada mais conseguiria que a eliminação de si mesma. A árvore iria morrer. A árvore não vive sem o CO2 da atmosfera, não vive sem o sol e também não vive sem a terra. Sem os recursos de sais minerais, os micro-organismos, não há como ter vida vegetal. Então ele deixa atentas, preste atenção, porém, atentas, porém, aí vai dizer a seiva e ao equilíbrio. Olha o exemplo que ocorre da seiva e do equilíbrio, que a sabedoria divina lhes assegura. Assegura quem? Assegura a árvore e a terra. Entram em abençoada cooperação e produzem a bênção da colheita. Então, para ocorrer a produção dos frutos, há sempre uma manifestação de cooperação. Então, essa que eu acho a beleza incrível sobre as leis divinas. As leis divinas, elas estão impressas em tudo na natureza. Desde uma pedra, um cascalho, fabricar um copo de vidro, fabricar uma placa, qualquer coisa que você for imaginar, que você for parar para observar, vai existir a necessidade de cooperação. E todos que imaginarem, peraí, eu vou bolar um futuro onde ninguém depende de ninguém. Todo mundo já sabe o que eu estou falando. Todo mundo na Terra tenta fazer isso. Olha, eu vou criar um robô que faz tudo dentro de casa. Assim não dependo de ninguém. Eu vou depender só do robô. Mas se você vai depender do robô, você vai depender da fábrica do robô. E se você vai depender da fábrica do robô, você vai depender de milhões e milhões ou de outros robôs ou de outras pessoas que fabricaram esses robôs. No final das contas, você só está fugindo de uma lógica divina. Você depende de manifestações de cooperação. Sem essas manifestações de cooperação, não há como ser produtivo no sentido literal da palavra. Não existe. Não existe como você começar a produzir hoje matemática sem ter lido um pouquinho de matemática, sem ter aprendido matemática. Há um conjunto de interdependência gigantesco. Se fizéssemos o exercício de tentar anotar todas as pessoas que já devemos alguma coisa, a tia Teteca que nos ensinou a ler e escrever, a tia ou não sei o que lá que nos ensinou a isso, a pai, a mãe, o familiar, é um exército de pessoas que nós devemos alguma coisa. Isso nós estamos falando dos encarnados. Dos encarnados. Você imagina dos desencarnados. Você dependeu de alguém planejar a sua encarnação. Você depende até hoje de um espírito guia que sempre te anima, sempre te estimula. A gente que para de escutar, a gente fica num estado de revolta, de angústia, de mágoa, de gastura, tem alguma coisa que não está como deveria estar. Então, devemos muito. Mas não é no sentido de dívida para constranger. Não, é no sentido de dívida para iluminar. Né? Você acende pequenas lâmpadas em parceria uma do lado da outra, você promove um grande facho de luz. Né? Quem conhece lâmpada de LED, se você olhar cada LEDzinho, é um LED pequenininho. Mas se você for observar todos eles juntos, ligados, né, promove um grande facho de luz. Então, não adianta fugir dessa lógica, porque é uma lógica de lei universal. Existe uma necessidade que a lei divina se manifesta por cooperação. Então, por exemplo, algumas pessoas podem perguntar: poxa, mas Jesus precisava dos apóstolos? Não. É óbvio que não. Mas Jesus se manifesta naturalmente segundo as leis divinas. E não tem como se manifestar se não for por cooperação.
Então não tem jeito, se faz necessária a cooperação em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Então ele comenta, todos os bens da vida fluem da bondade do nosso Pai. Então quando a gente está lá estudando sobre o fluido cósmico universal, só espíritos puros, tipo no nível de Cristo, né? Quando você chega a nível espírito puro, você ainda tem que galgar uma escala de desenvolvimento dentro dos espíritos puros, né? Você se tornou o primeiro tenente de espírito puro, né? Vamos substituir a palavra tenente por espírito puro. Então vocês primeiro espírito puro. Aí quando vai chegar lá em cima, no máximo, no grau máximo, você chega ao nível de Cristo. Os Cristos, os chamados Cristos, chamado Deus conosco, isso que significa Cristo, né? A palavra Cristo, é a representação da manifestação divina continuamente. E essa manifestação tipo mediunidade contínua de Deus continuamente, é permitido a esses Cristos manipularem diretamente o chamado fluido cósmico universal. Mas eles não podem fabricar o fluido cósmico universal. Só quem fabrica isso é Deus. Então eles pegam aquele fluido cósmico universal, empreendem o pensamento deles de um projeto básico e eles chamam diversos outros cooperadores. Olha, eu vou projetar um novo planeta, vai ser um planeta Terra. Você cuida da parte de clima, temperatura, equilíbrio de nuvens, o equilíbrio de água, o ciclo da água. Você me ajuda nisso, fulano? Você vai ter as placas tectônicas, você pode me ajudar para não ter terremoto toda hora? Vai ser você, fulano, beleza? Ah, eu preciso de aves. Me chama alguns especialistas aí para desenhar espécies de animais, mas todas as leis, tudo que está subordinado nesse projeto mental do planeta, executado pelo Cristo, vai ser executado segundo leis de Deus e, é claro, segundo a forma que deve se manifestar tudo em relação que Deus empreende. E Deus empreende isso tudo solicitando cooperação de todos. Porque Deus precisaria do Cristo para fazer isso? Não. Mas porque ele usa o Cristo? Porque ele quer. É isso, acabou. Deus quer que seja assim e assim se manifesta. Então a cooperação é algo natural da sabedoria divina. Então não tem como ocorrer nada se não for através de cooperação. E vamos observar isso em diversas outras obras, em diversos outros livros e em tudo na vida. Se a gente realmente estiver atento e observar em tudo na vida, desde estudos sobre biologia, de química, tudo é cooperação. É impressionante. Então ele continua, nas tuas horas de êxito, né? Você alcançou aquele êxito, medita nas forças conjugadas que te sustentaram e que te sustentam, né? Então, eu lembro uma vez que vi uma reportagem de um jogador norte-americano de basquete e ele ganhou o prêmio de melhor jogador, destaque e tal. Geralmente as pessoas fazem discursos maravilhosos, não sei o que, agradecendo os técnicos. Aí ele falou assim, eu agradeço a minha mãe, que é ela que é a verdadeira campeã. Tava eu e meus 3 irmãos, ela criou a gente sozinho, em condições que hoje, se eu fosse viver o que ela viveu, eu não conseguiria. Ela é a campeã e é o seguinte, tá vendo esse troféu aqui? É para ela, não é para mim. Eu tenho vergonha de admitir esse troféu. O cara falou isso assim de público e criou um constrangimento profundo, né? Na maioria das pessoas que não valorizam esse intercâmbio conjugado que sustenta, né? Que sustenta a sua experiência. A pessoa tá lá só sentada estudando. Tem alguém limpando a casa, tem alguém fazendo comida, tem alguém te auxiliando a corrigir exercícios, a te amparar, tudo. Não tem ninguém, nem Einstein, ninguém. Todos os grandes nomes da ciência dependeram de centenas de pessoas para chegar na posição que ele chegou. E por vezes, para ele alcançar aquele sonho, ele criou constrangimentos, ele criou situações difíceis para outras pessoas, né?
Vamos lembrar que Einstein, assim que ele ganhou o prêmio Nobel, ele desce da tribuna e entrega para a esposa. Porque só depois ele admitiu que quem fez todos os cálculos matemáticos foi ela, não foi ele. Então, mas na época, não iriam dar o prêmio para ela. Né? A sociedade ainda existe fortemente um lado machista, mas naquela época era ainda mais. E esse grupinho super ciência sempre foi extremamente fechado, né? Então foi um ato muito bonito ele ter feito isso, muito belo. Claro, seria muito mais belo, muito mais bonito se ele tivesse falado desde o começo. Mas aí dependeria de grandeza, de desprendimento dele, inclusive de afetar o resultado final em prejuízo a ele, a ponto de ele perder, já que ele teorizou e nunca conseguiu provar nem matematicamente, então ele teria que passar esse recurso, né, essa coautoria, devia colocar como coautor a esposa, e não colocou. Então é complicado, né? A gente tem a dificuldade de aceitar. Olha, qualquer coisa que você logre, que você consiga, você não conseguiu na verdade não. Foi um conjunto de pessoas, foi um agrupamento que gerou aquele resultado. E tecnicamente, nem o resultado pertence a vocês, pertence a Deus. E aí que mora a segunda frase. Orgulhar-se de boas obras é ensombrar, ou seja, colocar sombra à própria visão, invocando homenagens indébitas, ou seja, está invocando homenagens que você não tem crédito para isso, e que de direito adequado pertence a Deus, né? Então é uma coisa difícil para todos nós. Então ele deixa claro um outro detalhe aqui, que é uma frase difícil de entender de Emmanuel. A maneira do instrumento leal e dócil deixa que o sumo bem te use a vida. Parece até poético, né? Te use a vida. Aí você pensa assim, mas peraí, se eu particularizar a vida na verdade, quem está animando é Deus, né? Eu só estou participando porque fui convidado para ingressar na vinha, embora eu não tenha consciência do que é isso, mas eu estou participando, mas sem muita consciência. Então, até o ato de descobrir e perceber a vida pertence a Deus, né? E ele nos faculta essa possibilidade de deixarmos que Deus opere através de nós, né? Deixar que o sumo bem te use a vida é você se manifestar segundo os critérios divinos, não segundo os seus, né? O violino, por mais raro que ele seja, dá um exemplo bonito, né? Sem um exímio intérprete de certas harmonias eternas, o violino não vale nada, né? O violino ele é muito famoso pelo timbre, pelo som que ele gera, né? Técnicas antigas, madeiras de carvalho, madeiras de lugares que ninguém nunca mais vai achar, de pinho que nascia no pico da montanha, não sei para onde, que ficou 60 anos. Hoje, investigando, né, as pessoas começam a estudar sobre isso, como é que fabricaram esses violinos. Há já evidências de que a madeira que o construtor fabricou esses violinos mais caros do mundo, né? Tem violino que custa 60 milhões de dólares. Não tô aqui tentando botar valor num produto. Estou só narrando pra gente entender o tamanho do valor, né? O ato de colocar valor em produto é uma coisa de posse e de critérios aí de mercado, mercantilista, né? Igual obra de arte, né? Você não coloca valor na obra de arte pela qualidade da pintura ou pela beleza. Existe um valor de mercado, né? Então a obra de arte ele se tornou... Diversas pessoas são contra, né? A obra de arte valer os valores que valem, porque está desconstruindo o valor da arte por si, né? Então ele se tornou um artefato tributável, vai? Então fica muito difícil você imaginar que, por exemplo, quem construiu aquele violino, o chamado Stradivarius, todo mundo deve conhecer, um dia quem quiser pode procurar no YouTube a história dele, mas já descobriram que a madeira que ele usava,
Ele comprou a madeira mais especial que fabricou os melhores violinos. Ele havia comprado de uma outra pessoa que havia pego essa madeira tipo 50 anos antes do tempo dele. Ou seja, ele teve um processo de cooperação. E ele não começou a desenhar esse violino do zero. Alguém já havia desenhado o primeiro violino. Então sempre tem uma origem. E a origem, que se a gente for buscar realmente a origem final, é Deus, né? A gente só não enxerga isso porque nós somos muito orgulhosos, vaidosos, presunçosos. Mas Deus não se incomoda com nada disso, né? Com esse egoísmo, com essa vaidade, com esse orgulho. Ele entende que faz parte dos estágios iniciais do aprendizado, da alfabetização moral, né? Que ainda estamos engatinhando. Mas é isso, né? Temos que estar felizes pela possibilidade de servir, né? Tô falhando agora um pouquinho, fala a fala. Não falhou? Vamos fazer a prece. Tá. Vamos fazer a prece então, né? Vamos sim. Luciane, faz a prece pra gente. Tá, Tony. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos pela possibilidade de podermos estar participando do estudo sistematizado da doutrina espírita, e te agradecemos, Senhor, por todo o amparo, todo o socorro que temos recebido até aqui. Mas hoje em especial, Senhor, lembrar, né, dessa situação que está acontecendo lá na Ucrânia, na Rússia, essa guerra aí, infelizmente, está começando a acontecer. Então pedimos, Senhor, por acréscimo de misericórdia, por esses companheiros, esses dirigentes mundiais, que eles possam se reunir e conseguir, Senhor, um acordo que atendam ambas as partes, para que não haja tanta dor, tanto sofrimento que uma guerra traz para a humanidade, Senhor. Então, rogamos nesse momento por isso, Senhor, o amparo, a ajuda, o socorro da espiritualidade maior nesse conflito. E pedimos também, Senhor, pela nossa reunião, que ela possa transcorrer num ambiente de fraternidade, de harmonia, e que nós possamos, Senhor, aos poucos irmos dilatando nosso entendimento, conforme as nossas possibilidades, e com a ajuda dos companheiros que participam da reunião. Muito obrigada, Senhor Jesus. Com essa prece, pedimos permissão para darmos início ao estudo da noite. Muito obrigada. Então vamos nessa, gente. Nós estamos na Contradições e Mistificações, lá no Deferindo. É a Andréia que tem o livro igual ao seu. Deixa eu abrir aqui. Não, 7-9. Não, mas ficou faltando um pedacinho da 278. Mas eu botei logo lá no outro parágrafo. Mas seu velho sempre volta um pouquinho mesmo, né? Não tem importância não. Nossa, muito chato esse cara. Não, eu gosto. É bom. Mas é bom pra gente revisar, né? Senão a gente se perde. Com certeza. Deixa eu. Tô até perdido aqui agora. Os ensinamentos são pra sempre, gente. Vai e volta, e a gente tem dificuldade aí. Tô eu procurando aqui a página e falando com vocês. Tô aqui na página achando, mas não botei aqui na tela. Vamos lá. No meu me ajuda aí. Eu também. Aonde? Deferindo. Você tava lá na parte. Deferindo.
diferindo estes, esse aqui, né? Isso, aí. Tudo bem. Isso. Então, só pra gente lembrar, né? Falando sobre contradição. Aproveitando aqui pra gente lembrar, que nós entramos, então, estamos no capítulo, né? No tomo único, módulo 5 da prática mediúnica. Entramos no novo roteiro 3. Ele vai tratar de contradições e mistificações. Lembrando, mistificação de uma forma um pouco mais pesada é o primeiro passo para a obsessão de um indivíduo ou de um grupo inteiro, né? Então, só para a gente entender o risco, por que Kardec sempre enfatizou isso e por que todas as apostilas não tiram nunca esse termo, porque é um risco sempre iminente de a gente se perder diante das comunicações, né? Não que seja premeditado isso, mas para lidar com esse tipo de atividade é assim que funciona, né? Ocorre, acontece aos montes. Que vai de encontro com a nossa vaidade, né, Zé? Sim, e sem contar que justamente você acabou de falar. O problema maior é a expectativa que as pessoas nutrem. Às vezes a pessoa não fala, né? Mas às vezes a pessoa, poxa, eu queria tanta comunicação do meu pai. Poxa, minha mãe desencarnou há pouco tempo. Poxa, ela não se comunicou até hoje. Tem pessoas que se afastam da casa, se afastam até da reunião mediúnica. Ah, essa casa é fraca. A coisa aqui é fraca. Minha mãe não se manifestou. Aí ela vai para um lugar onde a mãe vai se manifestar e ela vai acreditar que é a mãe. Mas às vezes a mãe não está em condições de se manifestar, né? Então ainda tem esse problema. Como é que você vai ter certeza que é sua mãe? Às vezes você pega as cartas, né? Quem já pegou. Ah, isso aqui minha mãe escreveu pra mim, que não sei o que. Você tem certeza que foi sua mãe? Tem certeza? Se comparou com algumas coisas que sua mãe já escreveu? Tal? Não, tenho certeza que é minha mãe. Minha mãe me ama muito. Ah, entendi. Uhum. Você não pode falar pra pessoa ao contrário. A pessoa está num processo de mistificação. Como você vai desligar isso, né? Então, nós estávamos avançando, então, a parte de contradições. Sim, pode falar. Posso um parênteses rapidinho que me veio na memória agora? Claro, por favor. Tem a ver com o que você acabou de falar. A minha avó, ela morreu com 50 e poucos anos. E eu nem conheci. Parte de mãe. E a minha mãe teve uma época muito difícil na vida dela, né? Criando 2 filhos sozinha, muita dificuldade, muita mesmo. E ela foi num centro de Umbanda uma vez. Uma vez não, mamãe, ela gosta mesmo, mas naquela época ela foi procurar um centro de Umbanda. E chegando lá, uma médium, minha mãe estava numa sala e alguém mandou chamar a minha mãe lá fora. Minha mãe estava lá fora, não conhecia a pessoa. Aí mandou chamar a minha mãe. Aí minha mãe foi. Aí a médium, né, deu passividade. Sim. A minha mãe tem certeza que foi a minha avó. Porque a médium era uma pessoa magra, né? E a minha avó pesava 140 quilos. Era gorda, muito gorda, pesada. Então minha mãe disse que na hora do abraço, que ela deu um abraço na minha mãe sentiu todo aquele peso da minha avó, sabe? Sim. Aquela coisa assim da minha avó, do abraço da minha avó. Fora o que minha avó falou e as palavras que minha avó falou pra ela. Então aquela emoção de mãe e filha, sabe? Minha mãe sentiu que realmente era minha avó. Pelo que foi falado e até por esse abraço, né? E quando ela deu o abraço, aquele peso, assim, quando ela abraçava a minha avó, era igualzinho, ela sentiu igualzinho, como se ela estivesse abraçando a minha avó. Porque a pessoa gorda, né? Dá aquele abração, assim. Então ela sentiu, assim, nitidamente a minha avó. Então só um registro, né? Porque tá se falando disso, né? Não, e assim, a mãe, né, lógico, ali com o calor dos sentimentos, mas certamente ela tinha, dependendo de como foi falado, o que foi falado,
por vezes pode ter olha, lembra que a gente conversou assim, assim, assado, às vezes cita algum fato de uma conversa muito íntima, só as duas estavam conversando juntas, ela tem certeza que é a mãe, né? Aí não há como ter dúvida. Eu era muito pequena, eu não lembro. Eu sei que minha mãe estava passando por uma fase muito difícil, né? E aí ela foi recorrer ao espiritismo. E na época, eu nem lembro, de falar de espiritismo, vamos falar assim, de Kardec, né? Do Sim. estudo. Eu nunca ouvi falar. Quando eu era criança, eu não entendia isso, né? Quando se falava espiritismo, a gente lembra dos centros espíritas de Umbanda, Candomblé, né? Na época, né? Quando eu era pequena. A mediunidade se manifesta em todos os lugares, né? Não é só dentro de centro espírita, né? Sim, claro. Claro, sem dúvida. Até nas casas, nas igrejas evangélicas, né? Exato. Que acontece, né? Não é só para registrar. Eles não admitem, né? Acontecia muito com a minha avó, né? Minha avó era uma igreja batista, né? Mãe da minha mãe. Era na igreja batista e às vezes minha mãe pedia para eu ir lá. Eu era criança, bem pequena. Antigamente as crianças iam para rua, faziam muito mais tarefa do que hoje, né? Então minha mãe pedia para eu ir lá, vai lá e traz sua avó, porque minha avó não sabia atravessar a rua. Ela não sabia ler, nem escrever e não sabia atravessar a rua. E aí todo mundo ria de medo dela atravessar e ser atropelada. Então quando ela ia com alguém, né, alguém avisava que ia com ela, beleza, vizinha que ia junto, tá tudo bem. Agora quando não ia junto, e aí tinha aquela dificuldade toda, alguém levou, mas tem que alguém para buscar, então beleza. Aí eu me pedia para ir lá, e uma vez, conta minha mãe, né, eu não estava presente nessa vez, minha mãe também foi buscar, se manifestou uma personalidade que, né, o pastor começou a chamar ele de diabo, sai diabo desse corpo, né, achando que ali era o momento de transformar todas as almas que fossem se manifestar. Então começou a gritar e o espírito pegou e se manifestou. Olha, que história é essa de me chamar de diabo? Eu sou o pai dela. Como é que você tem coragem de falar isso pra mim? Você não tem vergonha não? Olha o respeito. E a pessoa, né, falou de uma maneira muito estruturada, né? O espírito falou de uma maneira, digamos assim, oralmente muito estruturada, a pessoa muito coesa, né, muito centrada no que estava falando. O pastor ficou numa situação realmente constrangedora, né? Você imagina. E foi engraçado porque mas minha avó não entrava nesse mérito, né? A gente não entrava nesse mérito também com a minha avó, né? Porque ela tinha, né? Ela gostava de praticar a fé dela assim, a gente não ia se intrometer. Então, ela só me pedia, né? Minha avó me pedia muito para ler os versículos dos salmos. Ela tinha uma caixinha de espelho pequenininha, com um monte de salmo colorido. E cada livrinho ali, não sei se você já viu pequenininho assim. Já vi pequenininho com os salmozinhos. Isso, ela estava numa idade que ela não enxergava mais o tamanho da letra, porque eu já achava pequeno demais para uma pessoa de idade. Eu nunca entendia, mas ela amava aquela caixinha. Ela sempre me pedia, ela não conseguia falar meu nome não, me chamava de Togéio, lê pra mim. Aí eu começava no primeiro papelzinho, né? Aí ia pro segundo, ia pro terceiro. E às vezes eu ficava sem graça, porque tinha palavra, a maioria das palavras eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu tinha o quê? 10, 11 anos, não tinha a menor noção do que estava lendo. Ia lendo, e ela ficava, né, balançando a cabeça, ficava emocionada com cada frase. Ela sentia a cada frase, né? E eu ficava sem graça, com medo de ler errado, né? Primeiro que a criança nessa época tem medo de ler errado. Depois eu tinha medo de, né, ler a palavra com som errado. E se eu ler a palavra, e não é esse o som que é a palavra mesmo, e eu tô lendo errado. Mas ela balançava a cabeça e ficava, sabe, aquele tipo confirmando com a cabeça, com os olhos fechados. Uma coisa profunda, ela ficava numa meditação profunda, eu achava muito bonito aquilo. Aí eu chegava no final, no último papelzinho, aí ela lê de novo, por favor. Aí eu lia de novo. Aquilo era impressionante, né? Então ela tinha uma fé muito bonita, né? Uma ligação divina
com o divino muito bonito. É claro que tudo isso se amadurece, né? Para que pressa? Somos espíritos imortais, para que forçar a pessoa a abandonar, né? Não tem sentido físico isso. E então Respeitar, né? tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Então seria uma contradição, né? Aí voltando aqui, pegando aqui o gancho, seria uma contradição da nossa parte, né? Já que você é espírita, né? Tá exortando as possibilidades do espiritismo. Ué, você não vai tentar usar a tolerância, né? Os recursos que Jesus exemplificou? Seria uma contradição, né? De convivência, né? Mas, claro, o capítulo ele começa falando das contradições que pessoas que são adversárias observavam em relação à doutrina e as mistificações que a gente começou a avançar. Aí eu vou tentar ver se eu fecho esse parágrafo aqui. Aí, Ana, faltam 10 minutos, né, para a próxima. Ana? Alô? Ana? Faltam 9 minutos para abrir uma nova. Bem, vamos lá. A Ana depois vai se manifestar aí. Então vamos lá. Diferindo estes, os espíritos... Vai diferir outra? Ok. Diferindo estes ou os espíritos... Podemos então avançar esse parágrafo ou quer deixar para a próxima? Eu acho melhor a gente abrir outra, né? Então aí tá. já começa no próximo. Eu já tô aqui com a... É porque de vez em quando eu demoro a responder, porque meu mouse fica aqui igual um doidinho. Tudo bem, tranquilo. Mas eu já vou abrir aqui o... Tá ok, então. Tá? Tá bom. Vou abrir então o feito. Então, só para a gente retomar a linha do pensamento, para não se perder, na parte de mistificações, né, ele estava falando claramente que há diferentes tipos de espíritos, né, como há diferentes de pessoas, de personalidades, né, de espíritos manifestando aqui na Terra, no corpo físico, né, que possuem, né, características diferentes, né, pessoas que são falsos sábios, semi-sábios, pessoas orgulhosas, presunçosas, sistemáticas, brincalhonas. É natural que se manifestem espíritos com essa mesma conduta, né? Então, pensando nisso aqui, depois ele explica que os espíritos perfeitos, dado tudo conhecer, que eles têm uma envergadura moral diferenciada ao falar, ao agir, não se mistura com assuntos frívolos, né? Frivologia. Você não vai ver espírito falando que a Crimeia devia fazer isso, que não sei o quê. Não vai ter isso. Vai ter uma mensagem de cunho moral mais profundo, falando de toda e qualquer guerra, por exemplo. Nunca vai ter uma crítica direcionada e por aí vai. Então, não há uma forma de identificar quem está se comunicando como se fosse checar um documento, uma impressão digital, um DNA, a íris da retina, enfim. Não tem como, né? O que se faz é analisar o conteúdo. Então ele continua, continuando então para a gente capturar qual foi o que está falando aqui, os espíritos entre chaves, né? Diferindo os espíritos, muito uns dos outros, e é o que acontece, difere-se muito uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupam. Este é um ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Por isso é que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Então, ele já deixou claro, não adianta ler como quem está lendo uma receita de bolo, né? Eu posso ler de novo, né? Então eu não preciso ter isso de cabeça, né? Não tem como. É algo que você tem que absorver realmente, né, com detalhes. Então você precisa analisar com muita prudência cada texto e tentar entender em profundidade o que está sendo passado. Então aí ele vai aprofundar um pouco mais. A contradição demais nem sempre é tão real quanto se possa parecer.
Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa, quer empreguem termos diferentes, quer a encarem de pontos de vista diversos, embora seja sempre a mesma ideia fundamental. O que ele está querendo dizer? Por que ele voltou nessa frase? Porque lá em cima ele estava falando, né, se a gente recordar o início do parágrafo do capítulo, ele estava falando que os maiores combatedores do espiritismo, quando surgiu, as pessoas que mais combatiam, diziam, olha só, eu fui conversar, dialogar com Beltrano, que se diz espírita, ele me deu uma explicação. Eu fui conversar com o Ciclano, que também se diz espírita, ele me deu outra explicação. Ou seja, entre vocês não se entendem. Há uma contradição entre vocês. Não há uma unidade. Então tem alguma coisa errada. Então isso não pode ser verdade. Se não existe coerência nas respostas, não existe verdade. Só que cada um absorveu e entendeu de uma forma diferente. É dessa contradição que ele está falando. E é normal em qualquer ciência as pessoas absorverem e interpretarem de forma diferente. Essa é a beleza da diversidade humana. Cada um vai dar um grau de interpretação, ninguém vai assumir que é a verdade absoluta, mas vai tentar fazer o possível explicar o fenômeno a partir do que ela percebe. E às vezes a percepção está errada, né? É normal acontecer isso. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, eu diria hoje, vamos fazer o seguinte, finge que vocês reencarnaram no planeta Terra 3.000 anos atrás. E alguém pergunta assim para você, você vai lembrar com todos os conhecimentos que você tem hoje. Alguém vai chegar e falar assim para você, olha, é lindo como que a Terra é o centro das galáxias, é o centro de tudo. E que o Sol gira em torno da Terra. Como é que você vai convencer a pessoa que ele está errado? Já parou para pensar nisso? Eu sempre gosto de ver a dificuldade que o cientista teve para tentar explicar uma coisa. Principalmente, por exemplo, Galileu. Como é que Galileu conseguiu provar que a Terra gira em torno do Sol, sem nunca ter saído da Terra, só olhando por um telescópio? Você já parou para pensar nisso? Como é que você explica isso para alguém? Então, é claro que mesmo as pessoas que acreditavam em Galileu, participavam das investigações que Galileu participava, não conseguiam compreender algumas frases que Galileu falava. Mas parecia que o cara conhecia sem ver, sem ter provas. Não sei se vocês sabem disso, mas Galileu tinha certeza que era o contrário, que era a Terra que girava em torno do Sol. E que na verdade tudo está se movimentando, inclusive o Sol. Isso é uma coisa chocante demais, porque quando você está num cavalo se movendo, você sente o movimento, sente aceleração, desaceleração. Por que você não está sentindo, né, o planeta girar? E aí ele faz uma série de alegações falando, olha só, se botar um cavalo e uma bola pendurada por uma linha presa ao cavalo, você vai ver a bola andando junto com o cavalo na mesma velocidade, subindo e descendo na galopada, e se você olhar para a bola sem olhar para nada em volta, você achar que você e a bola estão parados, porque o movimento é velocidade contínua, não tem aceleração. Então assim, o cara já trouxe isso nele, você tá entendendo? Tá nele, a percepção dele tá nele já. Então é o que Kardec sofria. Kardec já tinha umas certas interpretações, já tinha as convicções, já sabia o que era verdade. E como é que você vai provar? Né? Como é que você vai provar isso para as pessoas? Então ele vai apresentar os fatos. E as pessoas que eram contra o espiritismo falavam, mas várias outras pessoas perceberam esses mesmos fatos, mas não chegaram na mesma interpretação. Entende o que eu estou querendo comentar? Uma alma já preparada, como a do Kardec, né? É lógico que ele ia perceber. E você vê que Kardec consegue ligar os pontos que a gente não consegue ligar até hoje, sem ler, sem estudar. Então, por isso que ele está falando, a contradição entre interpretações dos fatos e demais nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias, olha só, olha o que ele vai falar,
Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência, sei lá, físicos, químicos, enfim, divergir na definição de que dão uma coisa, quer empregue em termos diferentes, quer que encare pontos de vista diferentes, embora seja a mesma ideia fundamental, mas cada um encara de maneira diferente, né? É difícil, tem coisas que são complexas de ser absorvidas, o idioma é pobre, né? Dificulta, mas enfim, se até essas ciências mais básicas, mas a ciência em si, ela tem contradição? Não. É isso que ele está falando. Não vemos todos os dias homens que professam ser. Então ele está falando, a contradição nem sempre é tão real. A contradição nem sempre é tão real quanto possa parecer. Por que não é real quanto possa parecer? Porque quem está causando esse burburinho todo de aparência de contradição são as pessoas que estão tentando aprender, conhecer sobre aquela ciência. Então esse é o problema. O problema foi o processo de aprendizado daquela ciência, né? É isso que ele está tratando para a gente. Conte, quem puder, as definições que se tem dado de gramática. Conte, né, em termos de contagem. Conte, quem puder, as definições que se tem dado de gramática. Pô, língua portuguesa, então, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! É muita definição, muita análise profunda. E tem pessoas que não tem menor, eu não tenho a menor condição. Eu não tenho condições de absorver certas definições de gramática que cada vez ficam cada vez mais sofisticado e parece que você só vai dar valor àquela ciências, no caso como idioma, o idioma como uma ciência de interpretar a vida, né, de escrever a vida. O idioma tem que ter essa riqueza, né, de conseguir interpretar adequadamente, né? Parece que a pessoa tem que dificultar, cara. Se não tiver dificuldade absurda, não vão valorizar. Então, peraí, deixa eu dificultar bastante, vou criar um sistema bem complexo, com definições complexas, inúmeras, e aí ninguém vai conseguir entender. Parece que a gramática acontece isso, né? Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. A forma como você está perguntando, né? Então, pueril, portanto, ou seja, é muito... Bem, é pueril, é banal. Muito banal seria apontar contradição onde frequentemente só há diferença de palavras. Então, é uma visão muito profunda, né? Os espíritos superiores não se preocupam absurdamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Então é incrível como Kardec percebia isso, né? E em diversos diálogos, vamos observar, isso também no Livro dos Médiuns, né? Kardec faz a pergunta e diz, isso é uma questão de palavra, você chame como você bem entender. Né? E no Livro dos Espíritos você vê isso várias vezes, parece até meio agressivo, mas não é, né? É que nós que somos muito defensivos, estamos sempre muito na defensiva. Então, não é que seja agressivo, ele está sendo verdadeiro. Tipo, você está querendo que eu dê aval para você usar uma palavra para tal coisa. Isso aí é com você, né? Não tem uma palavra aplicável. Eu não vou governar o idioma de vocês. É importante vocês assimilarem o pensamento mais profundo, a ideia mais central. Deu para entender mais ou menos aqui esse parágrafo? Porque, assim, ficou... são vários recortes. Ficou meio desconjuntado, né? Porque são vários recortes, tá vendo? Quando tem reticência assim, é que tinha mais texto e foi tirado. Então só tem trechinhos de textos aqui. Eu acho mais interessante que Kardec ele tem que aberto. Ele conseguiu captar as conclusões, né? Fazer uma comparação das respostas dos espíritos e chegar a uma conclusão plausível, né? Que desse para todo mundo entender. Ele era muito inteligente. Não, com certeza, é um espírito pioneiro aí da marcha de progresso
Talvez seja um dos exilados de capela também. De repente é um capelinho desse aí da vida, sei lá, vai saber. Não parece ser dessa leva, né, daqui originalmente do planeta não, porque é impressionante, cara. Ele não era ateu, né? Ele não era ateu. Não chegava. Não, ele foi educado como católico. Educado. Mas quando ele ficou na maioridade, ele não professava, né? Chamava de professar. Ele não professava a religiosidade que a família dele professava, né? Mas vamos lá. Vamos continuar. Se o ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado. Se o ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado. Ou seja, tem maior chance ainda, né? Esse, aliás, um dos inconvenientes de quem mais facilmente nos podemos preservar. De todas as instruções precedentes, ressaltam os meios de se frustrarem as tramas dos espíritos enganadores. Sobre o assunto, foram estas as respostas que nos deram os espíritos. As mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Um dos entraves, né? Os escolhos no sentido de obstáculo. Um dos obstáculos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há, para isso, um meio simples, o de não pedirdes ao Espiritismo senão o que ele vos possa dar. Que resposta inteligente. Tu fica fazendo perguntas que não deve, alguém vai vir responder, né? Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdade moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Então aqui ele fecha pra gente, né, um conceito importantíssimo e que por vezes a gente não se dá conta, tá ok? Vamos só repetir, que eu acho que é importante aqui, até marquei, ó. Seu fim, o fim de qualquer atividade de intercâmbio espiritual, de um fim mais nobre, só pode ser o quê? O melhoramento moral da humanidade. É esse o objetivo. Ver a comunicação, que não tem isso como parte central, que está elogiando o grupo, que está tentando criar ídolos, tentando criar coisas fantásticas, rasga. Pega a comunicação escrita, né? Principalmente a escrita, que é a mais perigosa, rasga. É só um exercício, não tem problema. Se for uma coisa muito verdadeira, ele não vai se incomodar de escrever de novo. Mas rasga para poder você não ficar lendo e se submeter aos princípios de hipnose que todos nós estamos disponíveis, né? Quando não focamos na parte central. Então, novamente, qual é a parte central? Deixa eu tentar marcar aqui. Melhoramento da humanidade. Moral da humanidade. Cadê o grifador aqui? Atualizou aqui o aplicativo, eu fiquei numa situação... Não é esse... É esse aqui. Então, é o melhoramento moral da humanidade. Então, se vier uma comunicação em que ele está falando sobre o melhoramento moral do grupo, olha, esse grupo evoluiu muito. Esse grupo lidera as possibilidades... E o cara bota um monte de frase bonita. Cara, botou um elogio pro grupo, rasga. Rasga. Rasga porque dá vontade de perguntar assim para quem escreveu, né? Pro espírito que escreveu. Cara, você não leu um pouquinho de Paulo de Tarso, não? Um pouquinho de carta aos 1 Coríntios? Cara, tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. Que loucura é essa, cara? Você está escrevendo?
Entendeu? Quando você cria aquela base fundamental, você sabe que esse é o enfoque central. Melhoramento moral da humanidade. De todos. Não pode ser só de um grupo. Muito pelo contrário. Se vos não afastardes desse objetivo, ou seja, se a gente não se afastar desse objetivo, jamais sereis enganados. Não tem como ser enganada. Porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdade moral. Então a verdade moral é a parte central. Né? É e sempre será a parte central. A verdade moral. E ela não tem duas maneiras de ser compreendidas. Né? Então é importantíssimo a gente grifar isso na nossa mente. A mensagem está focada no melhoramento moral da humanidade? Se não, rasga. Cara, durante a pandemia, o início da pandemia, o que teve de mensagem doida, translocada, falando sobre não sei o que a humanidade está passando por isso, porque não sei o que. Aí eu fico pensando assim, mas o que a mensagem tem a ver com o melhoramento moral da humanidade? Que mensagem está exaltando a verdade moral, a verdadeira moral? Nada, zero. Então, assim, são coisas extraordinárias que surgem e a pessoa publica na internet. Vai para YouTube, vai para tudo quanto é lugar, quando tu vê tem 300 mil pessoas já viram o negócio, leram. Nossa, não é que é mesmo? Nossa, olha só, tá vendo? Ele tá basicamente... Não, e ele tá vendendo a ideia que Deus está te castigando. Deus está castigando a humanidade. Porque não está se comportando direitinho. E a mensagem todo mundo aceitou, cara. Ou seja, o cara te vendeu um texto apresentando um Deus punitivo, apresentando um Deus medieval, aliás, antes do medieval, né? Apresentando um Deus hebraico, né? Que só serve a um grupamento, e o outro grupo que está errado vai sofrer, né? Porque e todo mundo sabe que o processo é um processo natural de desencarne do planeta. São processos naturais. Tem diversos outros. É só você parar na frente da emergência e ficar lá, ué. Vai pro Souza guiar e fica lá na porta. Você espera. Anota. Fica anotando. Né? No necrotério, o desencarne de todo mundo. Aí faz o seu juízo de valores que quiser. Mas você vai ver que nem assim a comunicação faz sentido. Mas você vê isso alardeado. E às vezes citado em todo ambiente espírita. Em todo ambiente espírita. É uma coisa de louco. É o ambiente espírita também, os médios das outras igrejas protestantes também. A gente ouve assim, umas coisas assim de outro mundo, porque esse melhoramento da moral da humanidade é como se Deus fosse perverso. Então, mas aí que tá. A sensibilidade da pessoa é que está dirigindo a forma que ela está conduzindo o fenômeno e a forma como ela está tratando o assunto. Isso nós já observamos da República. A República é assim, né? E formalizou leis, acabou. Todo mundo tem que obedecer e tá lá assim. Mas você vê claramente que é por individualidades. Algumas individualidades escolhem certas formas de observar e analisar as coisas. E a mesma coisa acontece do ponto de vista espiritual. Por isso que Emmanuel falou muito. Faz muita falta desenvolver espiritualidade. Olha, eu sou um espírito imortal. Já reencarnei aqui várias vezes. Não é a primeira vez, nem vai ser a última. Já troquei desse uniforme centenas, milhares, talvez milhões de vezes. Não vai ser a última também. E cada vez que você possa se permitir, né, será permitido você assumir uma nova vestimenta, um novo uniforme de trabalho, isso não quer dizer nada em termos de sofrimento, em termos de dor. Porque depois vamos descobrir a chamada dor moral. A dor moral é aquela que não se estanca. Uma dor do corpo físico, você vai lá, toma um remédio de dor de cabeça, não tem problema. Você acha que se Deus quisesse realmente punir o ser humano, ia deixar surgir na Terra uma série de medicações, né,
baseados para poder, enfim, até traumas muito graves. A pessoa toma medicação, o cara nem se sente mais no corpo físico. Se o médico passar um pouquinho em miligramas aquela medicação, a pessoa desencarna. Você acha que a espiritualidade superior ia permitir isso? Porque, na verdade, quem inspirou para o desenvolvimento dessas medicações, né, todos esses medicações mais pesadas, que só podem ser ministradas em hospital até, né, medicações venosas para dor, intravenosas, isso basicamente quem criou foi a própria inspiração divina que auxiliou aqui na Terra. Olha, essas dorezinhas para eles é insuportável. Só dura alguns segundos, alguns minutos. Minutos que eu digo em relação às vezes tem pessoas com problemas crônicos, ficam 10, 20 anos. Eu estou falando comparado à encarnação em relação à eternidade. Então, tudo bem, vamos fazer isso, a pessoa vai poder tomar esse remedinho, não vai sentir nada. Tá legal. Não tem problema nenhum, deixa isso lá. Mas quando passar um efeito, seja o efeito da encarnação, seja o efeito do remedinho, vem a dor moral. A dor moral, ela é contínua. Eis o problema do pensamento contínuo, né? Ela se torna contínua e não tem medicação para desligar isso, né? Se você está sentindo culpa, não tem como alguém te convencer de alguma coisa que você tem consciência, que você tem culpa, que você não tem culpa. Aquela dor moral é tua. E se arrasta com você pelo seu subconsciente por muitas encarnações, né? Então, o enfoque de toda a comunicação mediúnica, especialmente as escritas, o fim verdadeiro é o que? O melhoramento moral da humanidade. E sempre focada em... Só existe uma única interpretação. Não existe duas maneiras de se compreender a verdadeira moral. Então a verdadeira moral, e já está elencada em detalhes no Evangelho segundo o Espiritismo, não tem como ter uma segunda interpretação, né? Os Espíritos vos vêm instruir, né? Vêm até nós, né? Nos instruir e guiar no caminho do bem, e não nos dar honras e das riquezas, e não no das honras e das riquezas, nem vem para atender às vossas paixões mesquinhas. Então tem pessoas às vezes que chegam, né, faz prece pedindo ajuda com relação a tal coisa, vai prece pedindo ajuda para aquele negócio fechar e ser um negócio bem feito, e aí você fica você fica imaginando a espiritualidade superior vendo isso, né? Pô, vergonhoso, né? Ele devia estar fazendo pedidos expressivos que vão impactar, solicitando caminhos para modificar os aspectos centrais da nossa própria alma. Então eu sou mega egoísta, eu preciso combater o egoísmo. Eu sou mega orgulhoso e vaidoso, eu preciso combater meu orgulho e minha vaidade. Como todos nós temos isso, então nós sabemos já com que tipo de monturo, né? Com que tipo de escombros nós estamos lidando no nosso mundo íntimo. E deveríamos estar pedindo caminhos para transformar isso, né? Em toda e qualquer situação que surgir, pudermos, né, exercer aquele exercício de analisar esses escombros e até removê-los, quem sabe, do nosso mundo íntimo. E por que pedimos caminhos? Porque nós não sabemos fazer. Nós não sabemos como diminuir egoísmo, né? O pai e a mãe, um pai e uma mãe que está cuidando de criança, já sabe disso. Se nasce um filho, aí de repente começa uma crise pela disputa de um brinquedo, começa com egoísmo, ali não quer dividir o brinquedinho com a irmã ou com o irmão, aí você fica naquela situação, como é que tu resolve isso? Como resolve? Porque você sabe que o foco de atenção é o objeto, mas às vezes só vai trocar o objeto, vão brigar de novo por causa de outro objeto, aí você descobre que o foco não é o objeto, é a parte interna que possui ali dentro um egoísmo recalcitrante. E que você se identifica também, até eu teria esse egoísmo. Como é que podemos trabalhar isso? Você fica na seguinte situação, não sei, essa é a verdade. Mas hoje em dia a gente não tem mais coragem de falar não sei. Mas o certo é falar, cara, eu não sei. Então ora, pede a Deus ajuda. Senhor, dá-me forças para que eu possa, né, auxiliar meus filhos a diminuir o egoísmo deles
E igualmente o meu, porque tá todo mundo aqui numa situação muito deprimente. A gente é mega egoísta. Com tudo. Com tudo. Aí quando a gente começa isso, pode vir e surgir inspirações. Claro que com criança, eu sou um pouco mais pragmático. Todo mundo, minhas filhas sabem disso, elas são testemunhas. Tá mexendo minha paciência porque estão brigando por causa de ursinho? Eu taco o fogo e jogo pela janela. Acabou, não tem mais ursinho. Aí começa a brigar por outra coisa. Eu falo, vai acabar a casa inteira, hein? Vocês vão ficar sem nada. Aí para. Aí de repente, do nada, se tornam seres amorosos, quer dividir tudo. Até pergunta pra outra, o que você quer assistir pra poder assistir com você? Sabe que eu vou jogar a televisão fora. Então, muda, entendeu? Mas será que só existe esse caminho? Não existe um caminho de mais amor, né? Como que poderia ser com mais amor? Mas parece que a gente está numa fase que só quando a gente tem medo a gente quer mudar. É estranho. A gente está numa resistência profunda ainda, né? Muito difícil. Então, ele deixa claro, os espíritos... exatamente. Os espíritos... Uma coisa que tá... Sim, pode falar. Desculpa. Tranquilo. Você tá falando aí do brinquedinho, da criança e tal. Como fazer pra... Porque é do espírito, né? É do espírito, tá dentro, né? Aquele orgulho, aquela coisa de não, eu quero brinquedo e não quero dar pro meu irmão, não quero emprestar pro coleguinha. Isso nasce. É maior. Da própria... Não, mas tudo bem, mas... Inerente é do espírito mesmo, né? Não, claro, mas nesse mesmo argumento, geralmente em reuniões de paz, de evangelização, usava-se o seguinte argumento, mas tudo bem, é verdade, né? Mas, por exemplo, eu não conheci ninguém que no segundo ano, na primeira série ou na segunda série, soubesse todas as tabuadas de cabeça. Eu não conheci nenhuma criança que nasceu sabendo tabuada. Não, mas os pais fazem um esforço danado. Fazem um esforço danado para as crianças o quê? Aprender tabuada profundamente. Tem que saber de cabeça. Para que saber de cabeça? Como é que você vai convencer alguém que a pessoa tem que saber tabuada de cabeça? Ainda mais hoje, o século XXI. Antigamente, né, caixa registradora, você tinha que registrar e calcular tudo de cabeça. Mas vamos supor, não é esse o caso. Século XXI, como é que você convence? Hoje, a área de ensino ela é altamente restritiva em relação a isso. Mas ela não percebe que a educação falha nesse sentido, porque não tem objetivo. Se existem outros mecanismos, para que fazer isso? Mas do ponto de vista moral, por que não usa o mesmo afinco, né? O mesmo empenho? Por que não se ensina os valores morais com o mesmo empenho? Vamos supor, eu não vou falar que um é melhor que o outro, um é mais importante que o outro, embora a gente saiba que os valores morais são muito mais importantes. Mas vamos supor que eu não soubesse quais são os mais importantes. Eu vou ensinar, né, e vou tentar praticar esses processos de mesma igualdade de valores. Né? Se a criança ficou estudando na sala de aula, sei lá quantas horas, geralmente a carga horária é de... acho que são 20 horas semanais, né? Da criança estudando, hoje em dia no Brasil, no ensino normal. Enfim, acho que são 280 horas por ano. Então vamos botar a criança para estudar moralmente 280 horas por ano. Você percebeu que não existe esse tempo? Não tem esse tempo. Não encaixa, não fecha. Né? A criança foi para a escola, ficou 4 horas. Você não tem como botar a criança para estudar em outro lugar por 4 horas. Você pensa assim, cara, eu acho que esse ensino dos valores morais tinha que ser casado junto com o ensino não moral, porque senão não tem tempo, não dá tempo. É verdade, não dá tempo. Mas na verdade, hoje a República tomou posse dessa sua escolha. Você não pode escolher isso. Você não tem como pegar uma criança que acabou de sair da escola, ficou 4 horas numa sala de aula, e botar ela 4 horas numa sala de aula do ponto de vista moral. Você não tem como fazer isso. Não é estranho? Meio que a gente aceitou a forma como a vida se manifesta. Essa forma do Império Romano, né? Nós sabemos que a estrutura hoje das repúblicas é o Império Romano. É a estrutura do Império Romano. E ela se manifesta desse jeito. E você falar de moral dentro de uma escola. O nego te crucifica. Sim, dentro de uma escola, tudo bem, né? Eu entendo, tá.
Tiraram moral e cívica. Mas em casa, hoje em dia, com esse turbilhão que é a vida, né? Não tem esse tempo. Essa loucura. Não toda, tem. Né? Os pais, às vezes, não tem tempo. Não tem. Né? É claro. Pra ver, até porque, às vezes, posso até falar de mim mesma, não tinha tempo para criar meus próprios filhos. Mas olha só. Praticamente criou com minha mãe. Graças a Deus, a minha mãe, ela tanto dava uma palmadinha, que naquela época podia, né? Sim. Dava uma palmada, ela dava uma palmada, mas ela, do outro lado, ela acariciava quando tinha que acariciar e dava uma palmada quando tinha que dar uma palmada. Não, e não é só isso. E não é só isso. A sua mãe, em vários momentos, convivendo intimamente com seus filhos, chegou e falou: olha, isso não é o correto. E isso não é a verdade. Ela conseguiu infiltrar alguns ideais, algumas ideias, mas são minutos comparado ao volume de horas, por exemplo, do ensino tradicional de escolar, entendeu? É isso que eu estou me referindo. Até porque, se você for também olhar no todo, muitas pessoas também nem têm isso dentro, nem tem essa preocupação. Se é orgulhoso, se é vaidoso, se não é vaidoso, não tá nem aí. E não despertou ainda para essas questões, né? Aí agora você falou tudo. Agora você falou tudo. Né? E essas mesmas pessoas, às vezes, frequentam mesa mediúnica. E aí a pessoa... mas acontece. E essas pessoas não perceberam essa frase aqui, ó. Os espíritos vêm instruir e guiar no caminho do bem e não no das honras e das riquezas. Então o que ele pensa? Olha só, ele pensa o seguinte: poxa, mas só fica falando de caridade? Só fica falando de amar o próximo? Só fica falando de perdoar? Não tem outra coisa pra falar, não? Eu tô falando que, olha só, várias casas espíritas tiraram o evangelho, tá? De reunião pública. Tem condição. Várias casas espíritas. É uma loucura, cara. Aí não tem condição. Tirar o evangelho da reunião pública. Foram estudar, sei que lá, de cromoterapia, quando sei que lá, se transformaram em outra coisa. Porque era uma coisa do momento, aquele grupo queria isso. É difícil, cara, muito difícil. Aí você fica pensando, como é que alguém tem uma base para desconstruir um local que preza e zela pelo ensino e o aprendizado dos valores morais? Alguma coisa que não vai nos auxiliar a instruir e guiar no caminho do bem. A cromoterapia ou enfim, faz-se fora. Não, faz fora, exato. Né? Fora, sei lá, olha, gosto tanto de acupuntura. Ué, tudo bem, vai fazer acupuntura no exato. Música, sei lá o que, mas faz fora, né? Exato, mas o que acontece? Quando a pessoa está preocupada com ensinos que tem a ver com as honras e riquezas do mundo, olha só, é o momento que você está destruindo a casa espírita. E geralmente começa pelas mensagens. Olha só, porque ele deixa aqui, ó. Não sei o que eu tô falando, é essa frase que tá falando aqui, ó. Né? Ó, caramba, peraí, desculpa. Deixa eu voltar aqui pro seletor de texto. Os espíritos nos vêm instruir e guiar no caminho do bem e não no das honrarias, né? E das riquezas. Aí chega um espírito elogiando. Nossa, sua desenvoltura que não sei o que lá. Rasga. Cara, rasga na hora. É sério. Olha, seu João sempre foi extremamente agressivo com relação a isso. E eu, quando era criança, né, eu cheguei a presenciar ele levantar numa reunião de estudo. A pessoa acabava sendo arrastado para tudo quanto é reunião. Ele levantou de uma reunião de estudo, possivelmente devia ser de reunião de estudo mediúnico. Ele foi lá, pegou a carta da mão da pessoa que a pessoa estava lendo e rasgou na frente da pessoa. A pessoa chorou. Rasgou. E falou assim: um dia a senhora vai me agradecer. E voltou lá e sentou. E eu fiquei, né, chocado com aquilo. Eu falei: que isso? Coitada da senhora. Né? Porque todo mundo gosta de
falar coitado dele, coitado dela, mas nem sabe do que se trata, como eu também não sabia. E depois eu presenciei ela indo lá agradecendo para ele. Olha, muito obrigado. Eu dormia com aquela carta embaixo do travesseiro. Eu ia no banheiro com aquela carta. Ela tirou cópia. Ela fez 300 cópias de xerox, né? Antigamente era bem comum isso, né? Fez várias cópias, encadernou, distribuía para as pessoas a mensagem. Virou uma obsessão assim profunda. E quando ela rasgou, você tinha que ver o olho da mulher, parecia que estava cuspindo sangue. Entendeu? Sei lá quem estava com a mulher que queria arrancar a cabeça dele fora. Não acho que foi a atitude mais adequada, não vou defender nenhuma atitude, mas você pensa, a pessoa chegou nesse ponto porque a mensagem estava cheia de situações que estava enaltecendo, elogiando condutas dela, elogiando condutas do grupo, né? Falando das riquezas que aquilo ali tudo ia gerar, da prosperidade que ia surgir a partir dali, como aquele grupo ia transformar a nação. Olha só que loucura! Uau, uau é rasgar na hora. Só que todo mundo fica enfeitiçado, cara. Todo mundo ficou a favor. Só ele que foi contra. Eu tô falando de uma mesa, de um grupo estudando, tinha umas 20 pessoas, cara. Levantou, rasgou, tacou no lixo, só não joga fogo porque tem risco de pegar fogo aqui. Senão jogava fogo. Gritou aquele jeito, né, dele gritando, todo mundo fica com medo, né? Parece que ele que tá mediunizado, né? Vai saber, ele que tá. Parece que ele que tá obsidiado. Mas depois, quando era criança, ficava olhando aquilo, né? Voltei pra casa no carro, não dei um pio, não falei nada, fiquei quieto. Vou falar nada, só doido. Vai sobrar pra mim. Exato, vai sobrar pra mim. Mas essa frase, cara, eu vi essa frase acontecendo. E é impressionante como que as pessoas mergulham nessa loucura. E coitada da senhora, ela enlouqueceu. Ela só falava disso. Se o estudo era sobre paciência, ela tentava citar a carta. Não, porque eu recebi a mensagem, todo mundo achava que era outra, mas era a mesma mensagem que ela falava. E quem já sabia, eu era criança, não sabia disso, né? Eu ficava olhando aquilo tudo e ficava quieto. Pra mim, ficava desenhando lá no meu canto. Mas até então eu não sabia que tava pegando fogo, um negócio assim. Mas aí depois é que caiu a ficha, eu falei, então é assim, cara. As pessoas não possuem realmente, como você falou a frase perfeita, as pessoas não possuem no âmago do ser esse ideal. Eu tenho que me transformar, eu tenho que voltar para a marcha de progresso, da lei de progresso de Deus. E eu preciso desenvolver essas minhas potencialidades e retirar esses escombros do meu mundo íntimo. E ele deixa claro, os espíritos só vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não no das honras e das riquezas. Nem vem para atender às vossas paixões mesquinhas. Não vem para atender as paixões mesquinhas. E aí era o seguinte, era uma nuvem depois de comunicações de tudo que a pessoa almejava. Se a pessoa almejava, sei lá, eu queria tanto saber como vai ser minha próxima encarnação, vinha a comunicação dizendo como seria. Aí você fica assim, olha, é impressionante. Você dá asa pro negócio, que é um tamanho de um mosquito, quando tu vê tamanho de dragão em alguns minutos. E aí tá no tamanho de um dragão que ninguém consegue apagar da cabeça da pessoa, da consciência da pessoa. Vai a um nível de fascinação que beira a loucura. Beira a loucura. E o pior, não é que ninguém tá forçando a pessoa a ser louca. A pessoa gosta. Porque tá sendo afagado. Tá sendo afagado. Aguça a vaidade. Exato, poxa. Exato. Aguça a vaidade, aguça o orgulho. Aí a pessoa fica, né? Se toda vez que você for numa mesa mediúnica, você dá uma passividade, aí vem outro, morre. Sim, exatamente. Uma ótima média, você não sei o que, né? E começa que você é ótimo. A gente já tem isso dentro, gente, a vaidade, o orgulho, né? Tem esses instintos. Se começar a envaidecer, se começar a aguçar isso na pessoa, nossa, vai... Sim, vai complicar tudo, já era. E ele deixa... olha só. Esse tipo de comentário. Olha a hora aí, vamos terminar esse parágrafo aí por causa da hora, ó. Tá passando. Tudo bem. Aí ele
o comentário é destrutivo, né? Com certeza. Com ninguém. Com ninguém. Inclusive aquelas pessoas que estão entrando na mesa mediúnica e tal, tem que ter consciência. Não elogie o médium. Não elogie uma poesia que recebeu. Não fala nada. Fica quieto, porque pode criar um clima de fascinação, né? Então ele fala assim, ó, se nunca lhes pedissem nada de fútil, ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores. Ele não ia conseguir caminho para enganar nada. Donde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque o merece. Aí porque o merece parece até agressivo, né? Mas não é, ele não está sendo agressivo com um tom de, tá vendo, bem feito, não é nesse sentido. De mérito, porque a pessoa está buscando isso. E a pessoa acha o que ela busca. E na mesa mediúnica acha mesmo. Se você pedir o prognóstico daqui a 20 anos, se você perguntar na mesa mediúnica, vai ter uma guerra nuclear, vai ter uma terceira guerra mundial e vai ser nuclear, tem risco, vai vir um monte de espírito dando comunicação dizendo que sim. Outros dizendo que não, que talvez, um monte de palpiteiro. Mas o que isso tem a ver com o melhoramento moral da humanidade? Nada. O que essa informação vai somar em alguma coisa? Nada. Ou então por que você pediu? Eu estou falando pedido, às vezes não é verbal, mas a pessoa fica com esse pedido mental. E esse pedido mental repetitivo é uma prece. É esse o drama, né? Aí ele continua aqui para fechar. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Quando vos falam do que a esse concerne, do que esse tem relação, né, é o que julgam necessário, porém, não porque o peçais. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Né? Então ele deixa claro, esse final aqui ele vai estar retratando justamente uma coisa que Moisés combatia. Devo vender o gado? Devo fazer isso? Devo comprar essa galinha? Ela não vai morrer, não? Porque que o espírito desencarnado que tome as decisões dele, entendeu? E aí isso não tem como, né? Aí desculpa só, aí eu peço só desculpa a vocês, porque eu fiquei muito tempo aqui nesse parágrafo, mas eu acho que esse parágrafo foi muito importante, tá? Extremamente importante. Ainda bem, né, Cosete, que a gente tem uma mão de ferro aí no Galileia, que o João com essa mão de ferro dele, mas não é brincadeira não. Assim, pra gente que, igual a mim, que frequentei a primeira mesa mediúnica, sempre que eu fui com seu pai, já tem mais de 10 anos. Eu já estou no ritmo, então quando a gente sai, quando a gente vê umas coisas como essa de exaltação do médium, a gente, né, fica estranha, já sabe que não é uma coisa correta. Eu acho que isso é muito bom. Né? Não, com certeza, não tenho dúvida que é e é importantíssimo. Mas entenda, é difícil, porque eu sei que é um sofrimento para ele, entendeu? Tenho certeza que ele não quer se portar assim, mas por vezes se porta de maneiras que às vezes, né, sobe, né, o sangue ferve, sobe além das condições e é isso, né? Mas acaba preservando outras coisas. Ele acaba não se preservando, né? Ele se desgasta muito. Mas assim, nós temos assim, um grupo, pelo menos que eu vejo assim, nós temos um grupo lá que já frequenta há muito tempo e já vem nesse ritmo. Sim. Então isso pra gente é muito bom. Por quê? Porque a gente não se deixa... sabe que é errado quando vem alguma coisa que não elogia, alguma coisa, a gente já sabe que tem que excluir, que não tem que dar ideia. Então isso é muito bom, né? Eu vejo assim, muito bom. Apesar de, para você também conciliar, porque eu vou te falar, quando eu conheci o João, quando eu conheci ele lá no outro tempo, eu falei assim, poxa vida, não é fácil ouvir. Aí a cada cacetado
Aí depois você vai vendo que você necessita disso. Todos nós, com certeza. Todos nós somos endurecidos, né? Todos nós Então, precisamos. a pessoa que te pegue firme é muito bom. Aquele que não consegue ficar, que vai para outros caminhos, aí você não. Acho que realmente tem que ser assim, tem que ter uma dureza mesmo no falar, tem que ter uma dureza na disciplina, né? Nessa questão. Sim, com certeza. Então, ó, não sei se você sabe, mas pessoas já deixaram a mesa mediúnica porque ele parou de permitir que as pessoas ficassem lendo, entendeu? Ficar lendo ali a mensagem, a pessoa ficou chateada e foi embora, não voltou mais. Aí fazer o quê? Né? A pessoa queria ler toda a mensagem que dava a psicografia. Só que por vezes a mensagem tem que ser analisada, não dá para ler no público. Né? Aí, como o médium não está conseguindo julgar isso, então abortou tudo. Ninguém pode ler mais nada, acabou. É um pouquinho de orgulho, né? Guarda e analisa. Bota a data e analisa de casa. Não, e se tem dúvida maior, traz para o dirigente analisar. É assim, é o status quo. Senão vai ficar o que nós temos hoje. No Facebook tem Centro Espírita, aquela pregada de carta psicografada que foi ontem. A pessoa já põe hoje. Então, mas aí é aquela questão. O médium também possui responsabilidades a prestar conta. E é claro, o dirigente da casa e o responsável da reunião possuem responsabilidades a prestar conta. Então, cada um que preste suas contas. Agora, não pode pegar e querer induzir que o outro erre com você, né? Olha, eu vou forçar você a errar comigo porque eu quero. Não é correto, né? Então, a gente tem que tentar manter ao máximo a pureza, né? Do espiritismo e tentar sempre tornar cada vez mais simples. A simplicidade é importante para não cair nessas loucuras, né? Porque... Então, a Andréia, que é uma pessoa simples, vai fazer a nossa prece. Gostou dessa, Andréia? Eu? Dessa, velho? Andréia, fica aí quietinha porque é sabedoria pura, poxa. Aí a gente fica aqui falando um monte de bobagem. É terrível. Parece que vai estar melhor. Vai lá. Mas a discussão de hoje foi ótima, eu gostei muito e eu nem sempre eu entendo algumas coisas. Hoje achei que foi bem clara a mensagem. Que bom, excelente. Graças a Deus. Pode fazer. Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse estudo, Senhor. Possamos focar, Senhor, as nossas mentes na melhora, na evolução, todos os dias, Senhor. Possamos estar focados em melhorar cada dia, Senhor. Nós já sabemos o caminho, Senhor. Nós possamos continuar nos nossos estudos, firme, forte, determinado, Senhor. Quero pedir por todos os irmãos presentes, os irmãos desse grupo que não puderam comparecer à reunião, pedir a sua força, a sua proteção, onde ele estiver. Mestre Jesus, só o Senhor sabe do que nós necessitamos para a nossa melhora, para a nossa evolução. Que nós possamos ter a boa vontade de receber esse remédio, Senhor, que só o Senhor pode nos dar. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais uma oportunidade. Pedir também, Senhor, obrigado por acalmar, Senhor, esse momento, com essa prece, pedimos permissão para finalizar o nosso estudo da noite. Muito obrigada. Mais um dia.